Então, hoje é a nossa última aula, o último assunto que nós vamos tratar é talvez um dos movimentos mais recentes dentro do cristianismo, tá? Então, perto de tudo que a gente já viu, né? Esse daqui é o que está mais, assim, na moda, vamos dizer assim. Não tem um nome específico, tá? A gente chamou de teologia do coaching aqui, mas esse não é o nome oficial do negócio, esse é o nome na boca miúda, né? Na Rádio Peão, esse é o nome que se dá, teologia do coaching. A gente vai entrar um pouquinho nesse grupo, né? As pessoas que estão nesse meio, o que elas estão falando, o que elas estão pregando, e como a gente pode responder também. Antes, alguém gostaria de orar para começar o nosso estudo aqui? Eu posso orar. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua verdade, da Tua palavra, e entendendo que não é sobre a nossa verdade, mas sim sobre a Tua, sobre aquilo que o Senhor diz na Tua Escritura. Obrigada pela vida de Lucas, que está sempre aqui nos ensinando. Continua abençoando, Pai, e nos ajuda, Pai, a aprender aquilo que o Senhor deseja que aprendamos. É por isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, bom dia, Ricardo, Lucilânia, tudo bem aí? Bom dia. Então tá bom. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouquinho. Muito bem. Muito bem, teologias do coaching, né? Antes de falar, né, eu queria entrar rapidamente, acho que é um termo que está muito na moda, né? O coaching, né? Então, eu acho que todo mundo já escutou pelo menos falar alguma vez de coaching. Coaching significa, na verdade, treinamento, né? Muito comum no mundo corporativo, né? Em termos de empresas, as equipes passarem por treinamentos para revisão de metas, estabelecer objetivos, motivação, premiação, fortalecimento da equipe. Então, as empresas já tinham essa prática, né? Era uma prática bem comum das empresas reunir toda a equipe, né? E ter alguém dando uma mensagem motivacional. Muitas vezes as motivações envolviam premiações, né? Envolviam, por exemplo, se a gente conseguir bater a meta, sei lá, a gente vai para não sei aonde, um hotel, alguma coisa assim. Então, era uma prática, é ainda, né? Uma prática muito constante nas empresas, né? A empresa farmacêutica, por exemplo, faz isso direto, né? Ter alguém motivando para a pessoa cumprir os objetivos. A partir dos anos 2000, o coaching passou a ter um papel mais pessoal. Então, ao invés de você ter um encontro assim em termos de empresa, começou a haver um papel pessoal de uma pessoa motivando outra pessoa, né? Não necessariamente motivando uma empresa, mas motivando a pessoa. Então, as pessoas iam atrás de profissionais bem-sucedidos a fim de serem guiadas e treinadas profissionalmente para novos objetivos na carreira, né? Então, a pessoa às vezes estava passando por algum dilema em termos de profissão, encontrava com alguém que já passou por várias etapas nas empresas e aí poderia ser guiado nesse processo, né? Treinado nesse processo. Hoje, nos Estados Unidos, o mercado do coaching movimenta aí 2,3 bilhões de dólares. É um mercado bem legal, né? Bem interessante, bastante dinheiro circulando nele, tá? De 2018 para 2019, no Brasil, o número de coaches cresceu 300%. Então, hoje tem várias pessoas que já se consideram coaches, tá? Elas treinam as outras pessoas, né? E os objetivos são de ajudar na busca de respostas, sair do estado atual e ir para um estado desejado, né? Encontrar dentro de si mesmo
aquilo que a pessoa deseja conquistar e de maneira rápida, tá? Então, aí alguns sites estão falando isso, e desse aqui ele dá a definição do coaching como um método de desenvolvimento humano construído a partir de ciências diversas, como administração, gestão de pessoas, neurociência, programação neurolinguística, PNL, antropologia, sociologia e psicologia, entre outras técnicas e ferramentas que são aplicadas pelo coach, que é o profissional, para ajudar o seu cliente, o coachee, a conquistar resultados melhores e 20 vezes mais rápidos, né? Então, a proposta do coaching é: você está em algum dilema pessoal, venha que em 20 vezes mais rápido do que qualquer outro tipo de processo você vai chegar aonde você deseja, né? Então, tem frases bem clichês do movimento, tá? Que é: você vai sair do seu estado e chegar no seu estado desejado, né? E por aí vai, tá bom? Esse cara, Tony Robbins, né? Eu tentei achar uma foto de frente dele, mas toda foto dele é assim, mostrando uma força, né? Uma imagem de conquista e tal, né? E ele tem aí um programa que chama Desperte o Seu Poder Interior, né? Então, são movimentos de massas, tá, gente? Você não faz um programa assim com 5 pessoas, tá? Em geral, o movimento coaching é para atrair muitas pessoas, né? E até isso faz parte do pacote coaching, né? Você ter muitas pessoas juntas no mesmo lugar, ter alguém fazendo algum tipo de motivação e pessoas, assim, sendo transformadas, pessoas saindo, dando testemunho disso, né? Isso é algo que tem acontecido no mundo, tá bom? No mundo, de uma maneira geral, nós temos muito disso. E aí nós temos algumas coisas assim que eu acho meio fora do comum, né? Por exemplo, coaching quântico, tá bom? Você vai passar por uma reprogramação do seu DNA. Gente do céu, né? Eu não sei como uma pessoa pode fazer uma reprogramação do seu DNA, né? Mas esse coaching quântico consegue. Eu não sei se ele tem algum equipamento igual do Homem-Formiga, né? Que ia para o mundo quântico, né? Mas, enfim, talvez quem assistiu Homem-Formiga entendeu a referência, outros que não assistiram, fica aí a dica, tá bom? Então, talvez, se você for, assim, um Homem-Formiga para o mundo quântico, você pode mudar o DNA da pessoa. Olha que coisa incrível, né? E tem coaching de cachorro também, né? Então, se o seu cachorro ainda não chegou na versão que ele precisa chegar, você precisa de um coaching canino, tá? Um coaching canino para levar o seu cachorro a despertar a melhor versão do seu cachorro, tá bom? Então, esse daí é um pouco do mundo do coaching. Todo mundo já viu alguma coisa assim, né? Enfim, a Júlia tá com cara de que quer falar alguma coisa. Na psicologia, o pessoal não gosta muito do coach, né, Júlia? Não, né? Era conhecido antigamente como... Oi? Era conhecido antigamente como treinador de cachorro, né? Agora é coach, né? Agora é coaching de cachorro. Opa, com certeza. Né? Coaching de cachorro, coaching canino, né? Era adestrador, né? Tinha adestrador, tinha treinador, agora virou coaching. Você frustrou os planos da Júlia de ser coaching. Brincadeira, amiga. Muito bem, gente. E aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Vendo esse movimento todo, né? De alguma maneira isso foi absorvido para a igreja também, tá? Então existe hoje um movimento que tem absorvido muito dessa cultura do coaching para dentro da igreja, trazendo os ensinamentos disso para dentro da igreja. O primeiro, né, o precursor desse movimento foi Tiago Brunet, tá? Tiago Brunet, ele é pastor e é coaching profissional, então ele é as duas coisas, né? E ele foi o primeiro, assim, a começar a colocar essas coisas, as ideias do coaching para dentro da igreja, né? E também as ideias da igreja para dentro do coaching que ele fazia e por aí vai, tá?
O movimento em si tem nomes jovens, tá? Com grande movimentação nas redes sociais. E aí tem alguns nomes: David Leonardo, Vitor Azevedo, Theo Hayashi. Gente, eu sei que talvez tenha alguns nomes aí que talvez você já tenha escutado alguma coisa deles. Talvez você já tenha até gostado de algumas coisas que eles falam, tá bom? Eu vou falar desses nomes aqui, tá? Algumas coisas que eles falaram. Não significa que tudo que eles falam está errado, ou tudo que eles falam é uma heresia, alguma coisa assim, tá bom? Eu estou falando que vira e mexe, eles soltam alguma coisa que é contrária às escrituras, tá? Tem coisa que eles falam que é bíblica? Tem, sem dúvida tem, né? Aliás, a gente já viu outras heresias, outros ensinos contrários às escrituras, né? Como universalismo, que você vai pegar uma mensagem ou outra de uma pessoa, que você vai falar assim, poxa, que mensagem edificante, que mensagem interessante. Porém, também você vai ver muita coisa não bíblica no meio disso, e muitas vezes ensinando coisas que não tem nada a ver com as escrituras. Então, é um cuidado que a gente tem que ter sempre que a gente pega e vai escutar um pregador, vai escutar alguém assim, falar assim, filtrar, e o filtro tem que ser sempre as escrituras, né? Então, Atos vai falar, né, que os bereanos, eles eram mais nobres, porque tudo que Paulo chegava e apresentava, os bereanos não falavam assim, legal, Paulo, pô, tô absorvendo tudo. Os bereanos iam nas escrituras, conferir se o que Paulo estava falando conferia com o que a Bíblia estava falando, né? Então, esse que tem que ser o nosso filtro, olhar para esses nomes, olhar para essas mensagens e falar assim, ok, isso aqui tá ok, agora isso aqui não, isso aqui tá longe, né? Então, eu não quero acabar com o sonho de vocês ou com, às vezes, algum pregador de estimação de vocês, mas olhe bem, filtre bem, tá? E enfim, tenham bastante cuidado com relação ao que tem sido ensinado, tá? Quando eu falo que eles têm muitos seguidores, não é necessariamente mega churches, né? Grandes igrejas. Eles têm muitos seguidores aí nas redes sociais, tá? David Leonardo, por exemplo, 7 milhões de seguidores no Instagram, 4 milhões de inscritos no YouTube. Thiago Brunet com 2 milhões no Instagram, né? O Theo aí tem também muitos seguidores e o Vitor Azevedo já teve mais. Aqui ele teve envolvido em algumas polêmicas que a gente vai ver aqui, ele perdeu um pouco. Mas aí, mesmo assim, 419 mil seguidores, né? 349 mil inscritos no YouTube. E aí você vê uma grande movimentação nas mídias, né? Com relação a essas pessoas. Então, vamos ver o que... Antes de entrar necessariamente o que o movimento prega, é importante a gente falar que esse movimento ele surgiu, vamos dizer assim, é uma evolução da teologia neopentecostal, tá bom? Então, aquilo que a gente viu lá na segunda aula da teologia neopentecostal, que era o quê? Deus quer te fazer prosperar, né? O resumo da teologia neopentecostal é esse. Você vai receber uma bênção de Deus, e essa bênção é prosperidade de Deus na sua vida, tá? Então, vocês lembram bem, né? Foi a segunda aula nossa, teologia da prosperidade. Então, se você, muitas vezes, demonstrar a sua fé através do dízimo, Deus vai te retribuir, vai te dar bênçãos e vai te dar prosperidade. E aí, esse foi um movimento aí até muito forte, né? Até os anos 90. Mas a partir dos anos 90, 2000 e a partir de agora, a gente percebe que as pessoas, elas não estão mais assim tão necessitadas, vamos dizer assim, de prosperidade financeira, tá? Não que não tenha, tem muita gente que precisa de melhores condições financeiras. Mas a igreja tem percebido que as carências emocionais, elas são maiores do que as carências financeiras, né? Então, tem muita gente que conseguiu sua prosperidade financeira ao longo dos anos, mas acontece o quê? Continua com ansiedade, depressão, baixa autoestima. Então, o que o movimento percebeu? O movimento percebeu que prosperidade financeira não é tudo. Deus também tem algo a oferecer para você. Isso significa um novo mindset, né? Para falar a linguagem coaching, né? Um novo mindset, um novo tipo de perspectiva, né? Deus que tem mais do que dinheiro para oferecer.
Deus tem saúde emocional, né? Deus tem uma nova mentalidade para oferecer para você, tá bom? Então, eles perceberam que dinheiro não é tudo na vida, né? Então, você precisa vir aqui, você precisa escutar essa mensagem, perceber como que Deus tem muito mais para você. O que é, então, o ser humano na visão do movimento, tá? Essa é uma área da teologia chamada antropologia, tá? Onde a gente olha para o ser humano à luz da Bíblia, né? Só que o movimento olha para o ser humano pensando, e eles assumem o seguinte, que nós somos importantes, tá? Nós somos o centro. Então, tudo que acontece, né, toda a revelação das escrituras e tal, acontece em favor de você, acontece em meu favor, tá? Teve um dos pregadores que falou que nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Falou também que você tem muito valor, que nós somos igual a Jesus, que você é bênção. E aí eu quero mostrar um vídeo aqui de um dos pregadores que falou um negócio aí bem legal assim para o movimento, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu acho o vídeo dele. Aqui, ó. Jesus se manifesta e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Porque fomos chamados filhos e somos filhos. Você é importante. Tudo que Jesus fez apontou para você. Se o que Deus fez apontou para Jesus, se o que os profetas fizeram apontaram para Jesus, o que Jesus fez colocou um alvo em você. Todo amor é por conta de você. O sacrifício é por sua culpa. A cruz é por conta de você. O sangue é por conta de você. O amor é por conta de você. Nós estamos no meio desse furacão de amor. Você é importante. Se qualquer história, qualquer legado, qualquer palavra contra você menosprezou, colocou você para baixo, eu digo em nome de Jesus, para você, você é a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez foi por sua culpa. Você é importante. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Me senti super importante agora. É emocionante o vídeo, né? Massageado com sucesso. Quem acha o vídeo emocionante? Sério, sinceramente, o vídeo é emocionante ou não é? Eu tô chorando aqui, cara. O vídeo é emocionante. A carga emocional é grande, né? É grande. Você tem a música, você tem o ápice aí do cara falando, né? Mas vamos lá, vamos tentar aí. O que vocês acharam dessa frase aí? Dessas frases, né? Ô Lucas. Fala, Beto. Lucas. Eu particularmente, eu acho um teor apelativo enorme, entendeu? O apelo que eles fazem, entendeu? Essa alteração de voz, entendeu? Essa entonação que ela vai e volta, né? A gesticulação, é tudo muito coach mesmo, né? Ele procura direcionar, ele traz o foco para que chame sua atenção, né? Eu confesso que eu não me sinto bem, não. Eu não gosto, não. Também não gosto, não, Lucas. Eu também... Esse é um ponto, eu vou dizer assim, mais pessoal. Eu também não gosto muito desse tipo de coisa, né? A musiquinha no fundo, tocando enquanto o cara fala, né? Enfim, eu particularmente não gosto. Não vejo problema em si, em quem faz isso, tá? Que mais, gente? Tem mais alguma coisa aí que vocês veem? O que eu ia falar é também essa questão que muitas vezes eles querem atingir ou fazer com que a palavra seja assimilada. A palavra, digo, quando usam, né, a Bíblia, né? Uhum. Mas através, igual o Roberto falou, de uma gesticulação, de um linguajar, de uma oratória bem pessoal, né? Bem, assim,
E a gente vê muitas vezes assim pregadores piedosos e tal, né, ou pastores sérios, enfim, com Deus. Eu vejo que o objetivo é alcançar o coração das pessoas através da palavra, porque a gente sabe que é a palavra que transforma, é o Espírito Santo que toca, né? E não o jeito, a pausa que você dá, ou a emoção que você dá para o negócio. Não que eu acho que as pessoas não possam se emocionar ou fazer pausas, enfim, mas como eles querem alcançar, assim, através de uma... como eu posso dizer? Igual o Roberto falou, dentro de uma união de gestos, falas, né? E não através da palavra, assim. Isso mesmo. Em termos de conteúdo, pode falar, Lucilene. Eu também acho que fica uma conotação tão comercial, parece a venda de um produto, e que um fica muito de inspiração para o outro. De repente, as mesmas características eles apresentam. Eu tenho um Paulo Vieira, também você não citou nesses coaches que foram apresentados logo no início, mas nós conhecemos e o estilo dele é nesse também, muitos seguidores. Ele não é pastor, né? Ele é coach e... Ele não é pastor, ele é coach, mas assim, é um coach que a gente vê que tem uma igreja por trás dele. Eu não sei qual é a igreja, mas que... Ele é convidado também por igrejas para fazer... Ele, nesse momento do convite, ele faz a pregação e o trabalho dele. Eu acho bem estranho isso. E eu também não acho legal, assim, vim aqui para frente, levante a sua mão. Se você está sentindo... Então, parece que quem não saiu do lugar não está sentindo aquela presença de Deus. Tem uma certa pressão, né, para você... Exato. Ô, Lucas. O problema é que ele valoriza muito eu. Ele valoriza muito eu. Ele, na verdade, ele faz o mesmo trabalho de Satanás com a Eva. O mesmo trabalho. Você vai ficar que nem Deus, aliás, e não mais até. Ele fez tudo por você. Você vale mais até do que ele. Coitadinho de você. Entendeu? Você vale mais que ele. Esse é um ponto... Isso se chama humanismo, né? Você coloca o ser humano no centro, de fato. O ser humano é o centro da situação, né? O centro da coisa aí. O Robson queria falar também? Cara, eu tô assim, um pouco chocado, vou dizer para você. Tudo que a gente está falando, né? O foco no psicológico, de como apelar para o psicológico, emocional da pessoa, e um foco tão grande no entretenimento, né? Eu tenho, nesses últimos anos, a oportunidade de estar com alguns contratos aí, né, com a indústria de entretenimento, e você vê que esse coach na indústria de entretenimento, ele é muito forte. Né, para como você, né, se apresentar, para projetar uma imagem para as pessoas gostarem, né, e acreditar naquela imagem que você está projetando. E isso é evidente nessas pessoas. Mas o que eu estou assim um pouco chocado agora, depois que você começou a aula, é que eu sou amigo do Theo. Eu conheci o Theo trabalhando num restaurante em Wake Forest, perto de um seminário onde eu e o Thiago estudamos. O Theo, ele foi convidado para trabalhar com uma igreja pentecostal ali perto do seminário, porque ele conheceu um pastor que estava fazendo uma viagem missionária no Brasil, e esse pastor trouxe ele para estudar aqui por um tempo e trabalhar na igreja com ele como aprendiz dele, né? E ele começou a trabalhar num restaurante onde eu também trabalhava cortando carne, uma churrascaria brasileira, perto do seminário na época, e eu e o Theo a gente conversava muito. Eu sei como ele cresceu no Brasil e sabia do que ele estava desde o começo sendo coach, né, para ser, desde os 20 anos. Ele tinha 20 anos, eu devia ter uns 24 por aí, não, um pouco mais velho. Ele devia ter uns 24, devia ter mais. E
a conversa dele era sempre assim, nesse processo de treinamento que ele estava tendo com esse pastor lá em Wake Forest, ele sempre tinha um foco tão grande em entretenimento, em cativar pessoas, o papo dele era sempre esse. Então é interessante ver a trajetória dele agora, né? Eu sabia que ele estava grande no Brasil, eu sabia o que ele estava fazendo, mas assim, você ter mencionado ele para mim mostra que ele está muito mais grande, né? No Brasil. Então, assim, o cara sempre foi projetado para isso. A vida dele foi, assim, desde o começo dos 20 anos, foi um treinamento nesse entretenimento, entendeu? De conquistar pessoas e trazer pessoas perto de você e olha onde ele está hoje, né? Então, acho que o coaching deu certo. Ele fala coisas... Ele fala coisas interessantes? Fala. Eu acho que ele é de uma linha mais pentecostal em diversos aspectos, sem dúvida, né? Mas se você for ver lá no Instagram dele, os títulos das mensagens deles, cara, é humanismo, o homem no centro, né? Então, vai nessa linha, você é importante, você tem uma missão importante, então, é sempre o homem no centro. Eu queria fazer só um comentário com relação ao conteúdo do que o Dave aí falou, o Dave Leonardo falou. Ele fala que de Deus, Jesus é o centro, mas de Jesus, você é o centro. Então, tudo que Jesus fez foi para você. No ensino bíblico, isso não é verdade, tá? Eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, mas tudo que Jesus fez foi para agradar o Pai, e não para agradar você ou a mim, tá? Tudo que Jesus fez foi em obediência a Deus. Quando ele fala eu e o Pai somos um, eles têm uma ligação única, um com o outro, né? Quando ele está no Getsemane e fala seja feita a tua vontade, ele está falando que a vontade não é para você, seja feita a vontade do Lucas, né? Não, a vontade é do Pai. Então, tudo que Jesus fez não foi para mim e para você. Nós somos reflexo da obediência e do que Jesus fez para Deus. Tá? O que Jesus fez foi para Deus. E nós somos agraciados por causa disso, né? Nós somos agraciados. Então, esse eu vejo assim, como o foco muda, né? O foco sai da pessoa de Deus e o foco vira você. Tudo que Jesus fez apontou para você. Mas, gente, na verdade, o que Jesus fez apontou para Deus. A glória do que Jesus fez não é sua ou minha, a glória é toda para Deus. Então, tudo que Jesus fez apontou para Deus, tá? Então, esse é um ponto aí que... Ô, Lucas. Pode falar. Permite fazer um comentário rapidinho aqui. Claro. Sem que, correndo o risco de ser taxado como advogado do diabo, mas a gente, vendo essas questões, a gente pode correr o risco, né? De agir igual aos ímpios, no sentido de rotular todos os evangélicos como uma coisa só, né? Por que eu estou falando isso? Eu tive recentemente agora em Recife, eu não sei quantos aqui tem conhecimento lá, tem uma igreja nova chamada Ponte. A gente é a fonte, lá é a ponte. E eu tive a oportunidade, né, de ouvir a mensagem 2 domingos com 2 pastores diferentes. Eles têm uma pegada assim bem diferente. Né? Era um galpão, estava em reforma lá, mas o púlpito era um tonel, sabe? Quase uma bola de neve, e tem essa questão do fundo musical também, né? Mas o conteúdo da mensagem do pastor principal, que foi um domingo que eu assisti, eu vi ela teocêntrica e bem assim coerente com o ensino bíblico. Né? O segundo pastor, eu só pontuaria, do outro domingo que eu vi, eu só pontuaria uma questão mais de homilética. Mas de conteúdo eu não vi assim fugindo do teocentrismo. O que eu quero dizer é que essa igreja, eu vi muita semelhança com essas igrejas, né, que tem esse movimento aí que você está falando, e que às vezes ele pode botar num saco só, né, mas a gente também tem que saber que às vezes são só formas diferentes de fazer, às vezes louvor, tem esse fundo musical, que não foge do teocentrismo. Né, que o conteúdo da mensagem, as letras das músicas, às vezes
às vezes não, né? Em alguma, no seu conteúdo, ela é bíblica, né? Uhum. Mas pra gente não correr esse risco de achar assim, não, só tem, né, uma forma, um jeito tal de louvar, ou então de... Não, tem... Não é porque um fundo musical fica lá o tempo todo, que eu também não curto. Uhum. O tempo todo aquela coisa... É que, às vezes, pode ser taxado de apelativo, então, porque a pessoa canta com mais ênfase, né? Só para essa observação, para a gente, também, às vezes, não colocar tudo num saco só. Não, com certeza. Eu acho que a questão da forma, né, ela pode variar, né? Ela pode variar. Que nem eu falei, é uma questão pessoal. Eu, particularmente, não gosto do fundo musical, fundinho escuro, né, luzinha assim e tal, carinha... Enfim, eu, particularmente, não gosto. É a minha opinião, pode ter outra pessoa que gosta. Agora, quando o ensino, e é por isso que eu comecei falando a questão lá dos bereanos, né? O que importa é o que está sendo ensinado ali dentro, né? O que está sendo colocado, o que de fato a pessoa vai sair daquele culto e vai lembrar, né? Você escuta uma mensagem dessa, talvez ela vai sair, poxa, eu me sinto tão bem, né? Poxa, e muitas vezes não teve o que de fato é bíblico, né? O que de fato é, poxa, enfim, qual o papel de Cristo, ou quem é o ser humano de fato, e por aí vai. Gente... Ô Lu, posso só falar uma coisa em relação a isso? Eu acho que uma coisa interessante, até no grupo de discipulado com as meninas universitárias, a gente estava estudando um pouco sobre a Igreja Católica e tudo, né? E vendo os dogmas da Igreja Católica, né? E a gente até comentou que a gente conhece muitas pessoas católicas, por exemplo, que amam de verdade o Senhor Jesus Cristo, que têm uma visão, sei lá, correta de Maria e de tantas outras coisas, né? Mas é importante a gente ver o que a instituição em si crê, né? Então a gente estava vendo, a gente às vezes falou assim, nossa, eu nem sei se os meus amigos que vão na Igreja Católica têm conhecimento de tudo isso, né? Então, pensando um pouco também sobre isso que o Arthur falou, né? Eu acho que muitas vezes é importante, uma coisa que a gente faz pouco quando a gente está procurando uma igreja ou conhece, né? É ver qual é a declaração de fé daquela igreja, né? Porque às vezes você vai, né? E acaba você indo num dia onde a mensagem foi bíblica, ou você tem o azar de ir num dia que a mensagem não foi muito boa, né? Enfim, e às vezes você pensa que a igreja como um todo, ou aquela pessoa é bíblica, né? Mas quando você vê a declaração de fé, o que ela pensa do todo, né? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da salvação, né? Isso mostra realmente o todo, né? Porque às vezes você pega uma parte e você acha que é boa, mas quando você vai ver a essência, a raiz, né? Tá meio que contaminada, assim. Isso aí. Gente, eu vou seguir, as participações estão ótimas, estou gostando, mas eu vou seguir um pouco, senão a gente não vai conseguir terminar todo o conteúdo, tá bom? Quem é Deus para o movimento, tá? Então, muitos desses nomes, acredito que Deus é o Pai amoroso, tá? Deus é o autor da vida, criador de todas as coisas, mas pelo menos 2 ou 3 deles já declararam que Deus não sabe do futuro, tá bom? Deus não tem controle de todas as coisas. Deus não é soberano sobre todas as coisas, tá bom? Então, isso é uma heresia, tá? Um ensino contrário às escrituras, chamado de teísmo aberto. O teísmo aberto, assim como testemunhas de Jeová também acreditam nisso, a gente viu isso lá na aula de testemunhas de Jeová. Eles acreditam o quê? Que Deus, vamos dizer assim, Deus criou todas as coisas, Deus criou eu e você e tal, e ele deu vazão ao mundo, então cada um vai tomando as suas decisões e Deus não está interferindo nessas coisas. Deus não de fato escreve um futuro, né? Então o Tiago Brunet falou isso, né? O futuro está planejado, mas não está determinado, tá? Ele está desenhado, mas não está escrito. E aí ele faz lá uma oração de blindagem do destino, onde na cruz de Jesus, ele tomou uma decisão que garantiu o destino dele e liberou o nosso destino. Então, porque Jesus morreu na cruz agora, o meu, o seu, o nosso destino está liberado. Depende de cada um agora de como você vai potencializar
o seu destino, tá bom? Lucas, isso me fez lembrar de acho que não faz muito tempo que Vitor Azevedo falou algo do tipo, que se Deus realmente estivesse no controle de todas as coisas ruins não iriam acontecer. Então, Deus não está no controle de todas as coisas. E assim, a gente vê a tamanha heresia como se a soberania de Deus anulasse os outros atributos dele. Exatamente. Acho que foi no Instagram, né? Ele estava falando lá e alguém perguntou: você acredita que Deus sabe todas as coisas? Ele falou: não, porque senão não teria gente passando fome e tal. Então é melhor falar que Deus, vamos dizer assim, não sabe todas as coisas, né? Então, na visão desse grupo, eu acho um pouco contraditório você falar que você é tão importante para Deus e também você falar que Deus não sabe todas as coisas, né? Eu não sei. Na minha cabeça fica um pouco contraditório esse tipo de Deus. O Deus do qual você é importante, mas ele não sabe, né, que você é importante. Acaba que você cria um Deus para si, né? Você cria um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Tá? Então, é um pouco disso aí. Jesus para o movimento. Então, Jesus é um exemplo de servo, de homem, de pessoa e de amor, né? Ele é pela graça dele que a gente pode alcançar tudo aquilo que nós quisermos ou pudermos, tá bom? Então, o objetivo do ser humano é sair de onde ele está e chegar até ser como Jesus, né? Jesus é o primeiro filho e faz de nós iguais a ele, tá bom? Então, por isso que eles falam que o ser humano é perfeito, porque Jesus é perfeito, você também é perfeito, tá? Você só precisa assimilar isso, você só precisa viver em função disso, né? Jesus também é humano como nós, e Jesus, inclusive, poderia pecar. Olha só que coisa, Jesus poderia pecar. A cruz mostrou para nós que nós temos valor. Deixa eu colocar esse vídeo aqui, que fala um pouquinho, nosso amigo Vitor Azevedo, ele vai dar aqui agora a explicação sobre Jesus poder pecar, tá bom? Então, vamos lá. Onde que está? Estava aqui. Mesma. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era a mesma mulher antes de comer a fruta, ela desobedeceu. Ela não era mais a mesma. A humanidade não pagaria por aquilo, mas Eva já não era mais a mesma. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos, Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Mas Jesus, por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Deu para entender? Não. Não, né, Bia? Assim. Eu não entendi nada que ele falou. Brincadeira, gente. Tem duas coisas muito interessantes nessa fala dele. A primeira, que Eva comeu da fruta, mas a humanidade não pagaria por aquilo. Vocês escutaram isso que ele falou? Ele falou isso logo no comecinho. A humanidade não pagaria por aquilo que Eva fez, mas a humanidade pagou pelo que Eva fez. A questão do pecado, o pecado original que surgiu lá em Gênesis, a humanidade pagou pelo que Eva fez. E paga até hoje, por causa de Adão e Eva. E o segundo ponto é que, se Jesus estivesse lá, ele também comeria do fruto. Como assim? Então Jesus iria pecar, porque Eva pecou, né? O que vocês acham? Depois tem a pregação dele inteira lá, tá? Quem quiser assistir, eu não recomendo, não. Acho que tem coisa melhor para assistir por aí. Mas quem quiser, tá no link, depois eu ponho aqui, tá bom? Tá bom? Lucas, eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas eu já ouvi uma história de
por exemplo, porque a culpa pelo pecado, né, na humanidade é de Adão e não de Eva. Então, supondo que Eva pecou, eu não sei se ele estava indo para esse rumo, né, eu não vi, mas só que brincando de teologizar, sei lá, né, ela foi enganada, o homem não foi enganado, o culpado pelo pecado não foi Eva, foi Adão, ainda que ambos tenham pecado. Então, supondo, se ela pecasse e ele não, claro, cara, isso não existiu. Né? Então, a humanidade não estaria sofrendo. Mas eu estou aqui especulando, defendendo, que nem o Arthur falou, advogado do diabo. Né? Então, eu não sei se ele está caminhando para esse tipo de raciocínio, mas fica aí uma possibilidade. Na pregação toda dele, ele vai falar que por que Jesus comeria do fruto? Porque Eva é uma representação da igreja. E Jesus comeria do fruto para se reconhecer como ser humano, né? E aí ele vai falar que é por isso que Jesus se fez um de nós, porque ele comeria do mesmo fruto que a igreja comeu. Fez sentido isso para vocês? Fez, num sentido totalmente errado. Totalmente errado, né? Totalmente errado. Ô Lucas, Kécio, eu acho que está no caminho oposto, né? Na realidade, Jesus, Paulo até o chama de o segundo Adão, mas ele foi no caminho exatamente inverso. Ele não pecou para que a igreja, para que a representação da igreja voltasse a ter comunhão com o Pai. Então, assim, está em sentido oposto, totalmente. Exatamente. Ele como segundo Adão, mas perfeito, né? Sem pecado, sem culpa. Aqui ele abre, vamos dizer assim, uma hipótese de que Jesus ele poderia pecar, e ele não só poderia, como ele deveria até pecar. Então, mas aí a palavra mostra o contrário, né? Que ele, como segundo Adão, teve a opção, poderia até ter pecado, mas não pecou, porque ele veio com o propósito de agradar ao Pai, né? Exatamente. O texto de Hebreus vai falar isso, né? Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, né? Então, aí nós vemos uma diferença muito grande, né? E assim, com relação a essas pregações, há muito tempo atrás eu escutei um senhor crente, ele falando assim, uma vez na igreja que foi um pregador e todo mundo saiu encantado, que pregador bom, que pregador bom. Aí no outro final de semana veio um pregador e todo mundo saiu da igreja chorando e dizendo, Deus é muito bom, Jesus é maravilhoso, e chorando e encantado com Deus, né? Aí ele falou assim, preste atenção nos tipos de pregador que vocês escutam. Eu falei, é bem por aí mesmo. É bem por aí. É bem por aí. Muito bem. Gente, a última consideração aqui é com relação à Bíblia, tá? A Bíblia é um livro importante, cheio de lições, de histórias de vitória, de amor e de graça. Deus fala com a gente, Deus se revela, mas nós não podemos depender apenas da Bíblia. Então, o amigo do Robinson tem um vídeo falando sobre isso, tá? De que você, quando for ler a sua Bíblia na sua casa, você tem que separar metade do tempo para leitura e a outra metade para Deus dar uma revelação especial para você, tá bom? Então, assim, divida bem o tempo, tá? Porque só a leitura da Bíblia não é suficiente aqui, tá? Você precisa ter uma outra revelação, uma revelação sobrenatural de Deus, sempre que você for ler a sua Bíblia, tá bom? O nosso amigo Vitor Azevedo vai voltar agora para dar uma explicação sobre a Bíblia para nós, tá bom? Vamos ver o que ele vai explicar aqui. Deixa eu ver. A Bíblia, ela se tornou a palavra de Deus e, de repente, a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia, né? Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Nem a um lugar, muito menos a um livro. Então, quando a gente tem essa consciência... Então, a Bíblia foi rebaixada, né? A palavra de Deus foi rebaixada à Bíblia, tá bom? Então, a Bíblia se tornou a palavra de Deus e a palavra de Deus agora foi rebaixada a simplesmente ser a Bíblia, tá? O que vocês acham disso?
Uma pessoa ignorante, na verdade, eu acho que não tá seguindo nenhuma, não é uma teologia, uma linha teológica que ele está seguindo, e ele é treinado e chega a essas conclusões. Eu acho que essas pessoas estão falando assim, espontaneamente, só abrindo a boca e falando. Você está entendendo? Como eu disse, a preocupação com o entretenimento é muito maior do que você seguir uma linha, né, primeiro, seguir as escrituras, né, falar realmente as escrituras, a pura verdade das escrituras. Então, eu vejo, né, como eu disse, conversas com o Theo e tudo, que é extremamente humanista, né, como você disse, é extremamente o eu no centro e você falando aquilo que vem na cabeça. Em inglês fala off the cuff, né, falando assim, você está abrindo a boca e falando. Então, assim, você vê que são pessoas inexperientes, pessoas que não têm nenhum conhecimento de escritura, é estritamente entretenimento, é estritamente falar para ter atenção, ganhar seguidores, e às vezes, assim, até cria umas polêmicas que eles mesmos nem sabem que eles estão criando, porque eles realmente não sabem o que eles estão falando, não tem noção nenhuma do que eles estão falando, não estão seguindo nenhuma linha teológica nem nada. Isso mesmo. A Bíblia mesmo vai falar sobre a... Pode falar, Zamba. Eu estava falando com o Enzo aqui, né? Falei, Zô, às vezes saber muito pouco da Bíblia pode ser perigoso. Aí eu dei um exemplo para ele. Falei, aqui em casa, né, você tem aprendido a arremessar. Pega a bola de basquete, você tem aprendido a bater ela, arremessar. Agora, e se eu botasse você para jogar? Você acha que você atrapalharia ou que ajudaria a ele? Atrapalharia. Por quê? Não conhece todas as regras do jogo. Só que ele vai utilizar aquilo que ele conhece e provavelmente de forma inapropriada. Não sabe nem o jogo, nem que lado que tem que fazer cesta. Né? Então, às vezes, essas pessoas, elas são sim, né, como o Robson disse, ignorantes quanto ao conhecimento, elas conhecem muito pouco e usam esse muito pouco, logicamente ou filosoficamente, ou de alguma forma, que acaba demonstrando essa falta de habilidade de realmente usar a palavra de Deus tal como ela é. O que me impressiona é que pessoas assim estão com 2 milhões de seguidores, né? 2 milhões de seguidores. Fala lá, Roberto. Ô, Zamba, eu vou pegar o gancho que o Zamba falou, achei bem legal a comparação do basquete que ele fez. E aí ele falando em relação a isso, eu me lembrando. Eu já comentei aqui outras vezes que tem um amigo lá de Água Branca que ele toda semana ele entra no Instagram, no Facebook, né, e aí bota umas músicas de louvores e tal, e você vê assim que ele não tem tanto conhecimento em relação às escrituras, né, e eu tive algumas oportunidades de conversar com ele, e ele, pelo pouco que eu conversei com ele, pelo pouco que eu sei das escrituras, que eu sei muito pouco, aí ele fez, poxa, Roberto, vamos fazer uma live, eu e você, pra gente conversar. Aí eu disse, meu amigo, no dia que eu me senti seguro para poder chegar próximo do que sejam as escrituras, da verdade das escrituras, a gente pensa nisso. Mas eu não vou nunca ousar falar da palavra de Deus sem ter esse conhecimento. E aí ele parou, ficou olhando para mim, eu não sei o que ele pensou, mas é justamente isso, não tem lógica você querer falar, primeiro, de Deus, segundo, de Jesus e das escrituras, sem você ter conhecimento nenhum. É você falar por falar, como o Robson falou, né? É você atrapalhar mais do que propriamente dito ajudar. Olá, gente. Oi? Vocês devem estar pensando, gente, no microfone de Maria Aparecida está um homem falando. Eu sou filho dela, irmão de Dani, e eu estou vindo aqui para parabenizar pela exposição assim, teologicamente muito bem feita. Daniele algumas vezes me convidou para participar dessas aulas que vocês fazem, e agora eu estou aqui na casa da minha mãe, eu não moro com ela, mas aí eu tirei esse tempo agora para ser abençoado com essa aula, e assim, estou muito contente pela competência da exposição. Parabéns, Lucas. Riquíssimo o que está sendo exposto aqui, a advertência acerca desse mal, que é uma realidade hoje,
e eu classifico como mal, porque realmente é um movimento herético mesmo, que a gente observa em muitas igrejas. E, assim, abrir os olhos do pessoal desse modo responsável que está sendo feito, eu estou achando fantástico. E já solicitar, né? Eu não faço parte da congregação, mas, se possível, eu também participar dessas reuniões nos domingos de manhã, para continuar sendo abençoado desse modo, porque está sendo, para mim, está sendo, assim, surpreendente como está ocorrendo hoje, assim, como eu estou observando que vem sendo feito, e observo também de modo prático os frutos que isso vem trazendo. Eu hoje converso com minha irmã, com Daniela, e percebo uma perspectiva totalmente diferente acerca do evangelho, até em termos teológicos também. Eu estou passando aqui para parabenizar e agradecer. Qual o seu nome, irmão? Rodrigo. Rodrigo. Glória a Deus por isso, cara. Infelizmente, você tá pegando a última aula. Mas o bom é que as outras estão gravadas lá. Depois acho que a Dani pode compartilhar com você, mas glória a Deus por isso. São coisas que a pandemia proporciona, né? A gente poder estar longe muitas vezes, né? E poder estar aprendendo juntos aí, né? Sim. E quanto ao mérito da questão, só a nível de contribuição, né? Se eu puder, de algum modo. Claro. Mas o que eu penso é que, assim, esse movimento, até vi um irmão falando acerca da aparência, né, das igrejas e tal, e eu percebo que para que a gente identifique esse tipo de movimento, a gente precisa ser muito perspicaz, porque existirão igrejas que terão fundo preto, terão o nome church e terá um banquinho lá na frente, e pregarão de modo teocêntrico. E terão igrejas com um semblante totalmente conservador, e trará esse tipo de pregação antropocêntrico, sabe? E, enfim, terão pregações que serão expositivas, pegarão um texto que a gente sabe que, de certo modo, reduz muito as possibilidades de erro quando a gente faz uma pregação expositiva, e será coach, como também a gente pode pegar uma pregação tópica, uma pregação tópica e fazer uma coisa totalmente cristocêntrica. Então, assim, o que a gente precisa é de uma perspicácia muito forte, firmado na palavra, para que a gente consiga identificar essas nuances, sabe? Principalmente partindo do princípio de que a palavra ela é totalmente confrontadora e redentora, sabe? O que esse movimento tem de um modo, traz um semblante muito claro é quando a gente percebe que a pregação ela está sendo muito terapêutica. Você tem domínio sobre todas as coisas, você é filho amado de Deus e tal e tal. Essas coisas não são mentira, mas só que antes disso a gente percebe o caráter confrontador e redentor da palavra. Antes confrontador, que faz você ficar incomodado, faz você ficar pensando acerca de si, mas depois redimido, compreendendo que Jesus morreu por você na cruz. Né? Então a gente precisa ter essa perspicácia para perceber, né, essas nuances aí, porque geralmente essas pregações elas possuem esse quê, até puxado um pouquinho, como você estava falando nesse último tópico, para o liberalismo mesmo. A palavra ela não é suficiente, você precisa de uma revelação e tal, e tal, e tal. Então, precisamos ser como bereanos. Para concluir, precisamos, como você disse, ser bereanos, ser firmados totalmente na palavra, para que a gente tenha a perspicácia suficiente para identificar esses movimentos heréticos e fugir disso. Muito bom, muito obrigado, viu, Rodrigo? A contribuição muito edificante. Obrigado, valeu. Senti que o Ricardo gostaria de falar algo. É um sentimento ou não? Oi, não, só para dizer que eu achei interessante a colocação do Rodrigo e dizer que hoje é aniversário da minha esposa. Opa!
E no final, a gente fazer uma oração. Não, vamos cantar um parabéns no final, com certeza. Um parabéns. Dizer que eu sou muito grato a Deus por ter ela na minha vida. Muito bom, vamos cantar parabéns. Depois vai rolar um drive para pegar cada um pedaço do bolo, né? Beleza. Gente, vamos seguir aqui. Eu tô com a apresentação aí, né? Tô. Muito bem. Então, em resumo, é isso, né? A supervalorização do ser humano, a pessoa de Cristo diminuída, né? Redução de Deus e desvalorização da Bíblia. Consequência, né? A consequência é que fala-se pouquíssimo sobre arrependimento, tá? Perdão de pecados, compromisso com Cristo, discipulado, evangelização e missões. Fala-se pouquíssimo. O que se fala mais é você, no caso eu, né? O eu, e é isso que se fala mais, né? Então, sair para evangelizar, para pregar o evangelho, muitas vezes para amar o próximo, um compromisso real com Jesus Cristo, olhar para si e ver, poxa, eu tenho pecados, o que eu faço com os meus pecados, né? O que eu faço com as minhas falhas, meus erros. Fala-se pouquíssimo sobre isso, né? Eu coloquei um OBS aqui, porque o Theo Hayashi aí, ele tem um evento sobre missões chamado Descend, tá? Não é só ele, né? É um movimento internacional, muitas pessoas importantes até participam desse evento, também um evento de massas. A ideia é juntar muitas pessoas, né, num lugar, e falar sobre missões, o papel da missão, e você ir, né, e você... A ideia, em geral, é você gerar algum tipo de avivamento, tá? Ainda que o avivamento bíblico nunca acontece você gerando ele, né? É o próprio Deus que o faz, né? E a ideia é essa, é um avivamento, tá? Mas fala-se muito pouco, de fato, sobre o apoio missionário, sobre missão, sobre o que é missão, onde fazer missão, coisas desse tipo, né? Muito mais assim, você tem um propósito, você foi chamado para alguma coisa maior do que você, mas eu não vou falar que nenhum deles fez isso, tá? Porque são vários pregadores, alguns fazem, mas alguns têm só o tópico do tipo, você é especial, você tem um chamado especial, e para por aí, tá? Eles não vão além disso, tá bom? Então, você é a chama desse avivamento, você vai ser a voz dessa geração, e por aí vai, tá? Então, só um parênteses aí, porque eu falei que de missões, mas eles têm esse movimento aí. Depois tem uma live lá de, acho que 30 e poucas horas sobre o Descend 2020, tá? Quem tiver aí 30 e poucas horas disponíveis para ver toda a pregação deles e o que eles fazem, eu estou falando, mas eu não tive 33 horas disponíveis, tá? Eu fui pegando alguns pontos só e vendo o que eles estavam falando ali. Ensino bíblico, então. Vamos para, de fato, o que as escrituras falam sobre essas coisas, né? Quem é o ser humano para as escrituras? Olha esse texto de Isaías, o que ele fala, né? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Olha só, Isaías não amacia a carne não, velho. Isaías dessa chibata, ele fala, nós estamos impuros por causa do nosso pecado. Quando nós mostramos nossos atos de justiça, não passa como trapos imundos. Gente, Isaías está falando o seguinte, quando você está mostrando as coisas boas que você faz, isso daí é pano sujo, Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como vento. Imagina a gente sair e pregar uma mensagem dessa igual de Isaías. Você acha que a igreja vai embora ou você acha que vai vir mais gente para dentro da igreja? Mas imagina Isaías hoje pregando na nossa igreja, né? Ou na igreja de algum desses nossos amigos que apareceram aí. Será que o pessoal vai ficar feliz ou triste com Isaías, né? Isaías está pondo o dedo na ferida, está falando, vocês têm pecados, esses pecados são marcas de impureza na vida de vocês, né? Ainda assim, ninguém invoca o nome do Senhor, nem suplica por tua misericórdia. Por isso,
te afasta de nós e nos entregaram aos nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados da tua mão. Então, Isaías mostra também que quem faz uma obra na nossa vida não é nós mesmos, não é nosso poder interior, não é a nossa força que vem de nós. Nós somos barro, nós somos nada. Se Deus não for e mudar a nossa vida, nós não somos nada além de terra suja, tá? Gênesis vai falar que nós somos criação de Deus. Romanos vai falar que nós não estamos em posição nenhuma de discutir com Deus, que nós temos pecados, nossos pecados nos afastam de Deus, mas por causa de Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, né? Nós temos vida eterna. Alguém chamou? Não, ninguém chamou, né? Vou seguir rapidinho aqui, porque a Bíblia nos ensina que a Escritura inspirada por Deus, ela tem função de ensinar, de fazer com que a nossa vida fique em ordem, de nos corrigir, de ver o que é certo, né? De nos preparar, nos capacitar para a obra do Senhor, tá bom? Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, a respeito de Jesus, de quem nós somos, está nas Escrituras, tá? Está nas Escrituras. Lembra lá, né? A gente viu alguns grupos cristãos, né? Testemunho de Jeová, Mormons. Eles também queriam uma revelação especial para eles. E o que a Bíblia falou? Está errado. Você já tem uma revelação especial, que é a palavra do Senhor, né? O Senhor reina, tá? Salmo 139 é um salmo inteiro dedicado à soberania de Deus, de que Deus sabe todas as coisas, né? A ideia do Senhor reinar é de um soberano que tem total controle. Poxa, mas e o coronavírus? Deus sabe do coronavírus. Deus sabe o porquê isso existe. E Deus sabe que muitas vezes foi por causa do coronavírus que muitas pessoas vieram a conhecer o Senhor, né? Mas é um mal, Deus causou o mal? Não, Deus não causa o mal. Mas ele sabe o que está acontecendo, ele tem controle, né? E além do mais, ele conduz a história para um futuro onde não vai haver mais morte, nem choro, nem tristeza, nem doença, né? Todo aquele que crê no Senhor será salvo. E aí vários textos a respeito da pessoa de Jesus, né? Que ele não cometeu nenhum pecado, que ele é igual a Deus, né? E ele se fez carne, mas ele é igual a Deus. E qual o propósito de Jesus vir? Jesus não veio para me dar um poder interior onde eu posso... Não, Jesus veio para perdoar os nossos pecados, nos restaurar, nos redimir, nos dar vida e vida eterna e vida verdadeira. Tá bom? Então, depois, quem quiser, esses textos estão disponíveis, leiam lá, serão muito edificantes, né, para a gente fortalecer a nossa fé também. Eu acho que nossa atitude ela tem que ser de filtrar muito bem essas coisas, tá? Avaliar. E acho que o texto de Timóteo ele é muito claro com relação a isso. Virá um tempo em que a pessoa não vai querer escutar o ensino verdadeiro. Gente, por que vocês acham que eles têm 2 bilhões... 2 bilhões aí é demais, né? 2 milhões de seguidores, né? Porque ele está falando que o cara quer ouvir, né? Quem aqui não gosta, né? Quem aqui não gosta de escutar que você é especial, né? Que você é importante, que você é demais? Gente, a gente gosta de escutar esse tipo de coisa, né? Então, quando você junta a fome com a vontade de comer, pronto, né? Poxa, olha lá, encontrei a mensagem que me faz bem. Mas, gente, muitas vezes você tem pecados, você tem que tratar esses pecados à luz das Escrituras, né? Deus não está falando assim, não, você é especial, você é importante. Gente, nós somos especiais de fato, né? Se você for olhar de tudo que Deus criou, só o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos uma criação especial de Deus. Nós temos dignidade, nós temos criatividade, nós temos uma série de coisas que são únicas do ser humano. Agora, nós temos que olhar para a realidade do nosso coração também. Ver o que nós somos, o que nós temos, né?
Então, tem gente que só quer escutar aquilo que deseja, seguirão seus próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Está fazendo sentido isso que o cara escreveu há mais de 2.000 anos, ou há 2.000 anos atrás? Gente, esse texto de Timóteo parece que foi escrito ontem, né? Qualquer um de nós que pegasse esse texto de Timóteo vai falar assim, poxa, tá falando. Se pegar da aula anterior também, né? Quando a gente viu as teologias identitárias, pessoas buscando escutar aquilo que agrada, né? E aí os movimentos escutando aquilo que agrada. Rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar o evangelho, as boas novas, e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Nosso papel, então, diante das Escrituras é continuar fazendo aquilo que nos é devido. Falar do evangelho para as outras pessoas, pregar a Cristo. E se for necessário sofrer por causa da verdade, sofreremos, né? A gente deve continuar a mesma tarefa que Paulo, que Timóteo e outros tiveram ao longo aí das Escrituras. Então, orar, evangelizar, discipular, ensinar as Escrituras. Eu creio que tem muita gente ali que está indo por interesse pessoal, né, escutar alguma coisa boa, mas eu creio que ali tem muita gente que está indo atrás de respostas, e eu não tenho dúvida que estão chegando lá e não estão encontrando as respostas desejadas. Qual o nosso papel como igreja? Chegar nessas pessoas e falar assim, você quer respostas? A Bíblia tem essas respostas, né? Você quer resposta? Vamos caminhar junto, vamos estudar as Escrituras juntos, né? Vamos ver o que de fato a Bíblia tem para nós. Então, esse é um desafio aí para nós, né? Nossa geração vai ser muito inundada ainda dessas teologias e que a gente possa ser sábio com relação a isso. Para encerrar nossa aula como geral, né? Meu objetivo com as aulas que tivemos é esse, né? Que a gente santifique a Cristo no nosso coração. E que a gente esteja preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que nós temos. Fazendo isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que quem vier falar de alguma coisa maldosa contra nós, quando ver o nosso bom procedimento, fiquem envergonhados de falar mal da gente. Então, que a gente possa sair daqui prontos, né, para responder, para perguntar, com respeito, com mansidão, com amor, com relação à vida dessas pessoas, mas sabendo que nós temos uma razão, né, nós temos uma esperança real e verdadeira, que é Cristo Jesus. Dúvidas, perguntas, considerações? Não? Fui muito abençoado hoje e é uma pena que essa é a última aula, porque se eu soubesse que era tão legal assim, eu teria assistido desde o começo. Muito obrigado a todos. Imagina, Rodrigo, estou à disposição aí. A partir do próximo domingo, o Arthur vai falar sobre cronologia do Antigo Testamento, tá bom? Tema muito bom, muito importante. Oi? O padrão vai cair um pouquinho, viu, gente? Não é nada. O cara é fera também. Muito bem. Eu vou dar algumas sugestões aqui de livros, caso alguém tenha interesse em continuar o estudo desses assuntos, né? Esse aqui é um, inclusive tem lá na livraria da igreja. Fiz tudo errado agora, né? Beleza. Chama Heresias, Alistair McGrath, tá? Esse cara é muito bom, gosto muito dele. E esse livro, inclusive, tem lá na livraria da igreja, tá? Então pode ser um livro muito bom aí, para quem quiser. Vocês não estão vendo mais, né? O Manual Popular, aqui. Respostas às Seitas, o Manual Popular sobre Interpretação Equivocada das Seitas. O que o Norman Geisler faz nesse livro é muito interessante. Ele vai
vamos dizer assim, texto por texto, que muitos... texto por texto que as seitas vão defender. E ele vai mostrar o que seria uma hermenêutica, né, uma interpretação correta desses textos, tá? Então, texto de Gênesis, sei lá, os testemunhos de Jeová acreditam nisso, mas o que a Bíblia está falando é isso, isso e isso. Então, ele faz uma interpretação apologética, né, em defesa das Escrituras. E, por fim, um que é bem geral, tá? Ele vai tratar de assuntos bem gerais, e ele vai... O título é interessante, né? Não tenho fé suficiente para ser um ateu. Então, ele vai desde argumentos a respeito do ateísmo, tá bom? Até chegar porque o cristianismo é a melhor resposta. Então, é um livro muito interessante. Ele vai desde o ateísmo até chegar na existência de Deus, e daí porque, por exemplo, o Islã não pode ser uma religião real, ou porque outras religiões não podem ser, sim, o cristianismo. Então, ele faz um panorama geral aí, tá bom? Nosso grupo de universitários vai estudar esse livro aqui, ó, Em Guarda, tá bom? Falando sobre razões para a gente defender a fé cristã também. Então, esse livro aqui também muito bom, o autor muito bom, William Lane Craig, e a gente vai começar a estudar a partir da semana que vem lá com os universitários. Enfim, gente, acho que é isso. João, você ora? Pode ser. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse curso, que realmente a gente esteja atento a identificar falsos ensinos e se ater realmente só à Tua palavra e ter um contínuo aprendizado e sabendo que o Senhor tem muito a nos ensinar. Senhor, também nós queremos te agradecer pela vida da Lucivânia, podemos estar tendo ela conosco, Senhor. Obrigado pelo seu testemunho e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família grandemente, Senhor. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Bem, gente. Deus abençoe. Bom domingo. Fiquem com Deus.